Fala galera, por aqui é o professor Marcos Enes, o monstral da química, com mais uma resolução Enem, prova do ano de 2024. Provinha tranquila, galera, sem surpresa, sem nada de absurdo, prova bem de boa, vocês vão ver na resolução. E pra começar essa resolução, é lógico, aquele pedágio caiu no meu genjutsu aqui, deixa aí seu like pra mostrar a importância e relevância desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo o que acontece aqui, não perder nenhuma live, nenhum vídeo que tá saindo aqui pra você. Então, ó, 30 segundinhos, vamos lá. Primeira questão, questão de número 95 do nosso caderno 8, prova verde, vamos lá. Questão de número 95, para ela falando sobre raio-x. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os aparelhos são orientados a retirar seus computadores portáteis, notebooks ou laptops, sem exceção, galera. Você chega ali, eu viajo sempre de mochila. Toda vez que eu boto, eu tiro o relógio, tiro as coisas do bolso, carteira, celular. Toda vez, tem notebook na mochila? Tem notebook na mochila? Pergunta pra todo mundo. De malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Por que isso, galera? Que explicação física justifica esse procedimento? Galera, cirúrgico, diretão aqui, ó, letra D, gabarito letra D. Por que letra D, monstrão? Galera, os raios-x não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão na frente ou atrás deles. Então o cara pode, de repente, botar um computador na frente, esconder um pouco de droga atrás, porque os componentes do computador são realmente muito grossos, beleza? A bateria, você tem ali a placa de vídeo, a memória, enfim, tem componentes ali dentro que são muito densos. Então vai impedir a visualização, beleza? Então, gabarito letra D para essa questão de número 95. Bora para a próxima, partiu! Questão número 104, tranquilinha, análise gráfica. Aí, vamos lá, um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o automóvel a combustão interna. Em áreas urbanas, isso é demonstrado dramaticamente pela fumaça fotoquímica, resultante da interação entre óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos e a luz solar, para formar produtos de oxidação que causam irritação aos olhos, ao aparelho respiratório e danos às plantas. As condições de operação de motores a combustão, como a razão na misturar combustível no cilindro, influenciam a composição dos gases lançados pelo escapamento na atmosfera. O gráfico ilustra a variação nas composições dos principais gases: dióxido de carbono, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e oxigênio molecular, emitidos por um motor a gasolina em diferentes razões, ar, combustível em massa. Então mudou a proporção, você muda a composição do ar que está sendo emitido da combustão, beleza. Bom, na condição razão ar combustível igual a 18, haverá uma emissão. E aí, pessoal, qual é a razão? Primeiro, cadê a razão ar combustível? A gente vê que está no eixo X, certo? Está na abscissa, que é razão combustível, massa-massa, certo? Massa de ar por massa de combustível. Essa razão vai ser igual a 18 exatamente aqui, ó, nessa região do gráfico. Então, a nossa análise tem que ser feita aqui, ó, nessa linha aqui, beleza? E aí, o que a gente vai ter de montão? Eu tenho, ó, de montão CO2 aqui, ó, CO2 é essa linha aqui, certo? Ó, CO2, eu tenho CO2 de montão, mas o que? Eu tenho um pouquinho de NO, né? O NO está mais ou menos aqui. Aqui é o oxigênio, né? Essa curvinha aqui seria oxigênio. Hidrocarboneto está mais ou menos aqui perto do NO. Cadê NO? Isso, NO, hidrocarboneto. Tá, não, hidrocarboneto está aqui embaixo. E aí a concentração seria bem baixinha de quem? Aqui, ó, do CO. Então o CO vai estar na concentração baixa. Então eu tenho CO2 altão e CO baixinho. Isso está contido na alternativa C. Eu tenho uma emissão baixa de CO, então tem pouco CO, a concentração de CO aqui, percentual em volume muito pequeno, certo? E alta de CO2. CO2 está grandão, ó. O percentual em volume de CO2 é grandão. Show de bola, pessoal, tranquilo? Então, gabarito, letra C, fechando mais essa questão aí. Questão de número 104 já foi, bora para a próxima, partiu! Questão 106, bora lá, pessoal. O lance é o seguinte: células a combustível microbianas. O que está acontecendo nessa célula combustível? A gente tem a matéria orgânica entrando na forma de acetato e saindo na forma de CO2. Então, no ânodo, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, exatamente essa primeira reação aqui, ó, é a reação de oxidação, onde o acetato reage com a água, formando CO2. Aqui são 7 de H+, tá? Deu uma bugada, um travazap aqui bolado. Então, aqui é um mais nesse hidrogênio, liberando 8 elétrons aqui. CO2, 7H+, e 8 elétrons. Show! Então essa é a reação que rola no ânodo. Então essa é a nossa semi-reação anódica, certo? Os elétrons estão sendo liberados. A segunda reação é a semi-reação que está rolando no cátodo. O que está acontecendo? Entra o oxigênio e esse oxigênio aqui, ó, vai de 0 para -2. Então rola a redução. Se é no cátodo, só pode ser a redução. E é o que acontece aqui com esse oxigênio, ó. Vai de -2 para... Opa, de -2 já vai de 0 para -2. Beleza? Então essa é a semi-reação de redução, certo? Show de bola. Então nós já temos aí o que acontece na redução e na oxidação.
Se eu quero a reação global que ocorre durante o funcionamento, eu vou somar a de redução mais a reação de oxidação. A do ânodo mais a reação do cátodo, beleza? A do ânodo é a de oxidação e a do cátodo é a de redução. Por que redução? Porque os elétrons estão nos reagentes. Então tá aqui, ó. Só que, para a gente chegar à equação global, eu preciso do quê? Eu preciso que o número de elétrons ganhos seja igual ao número de elétrons cedidos. Ah, beleza. E aí, tá igual? Não tá igual. Então, para igualar o número de elétrons ganhos com o número de elétrons cedidos, eu preciso pegar essas duas equações aqui e equilibrar. A gente tem a semi-reação. A de cima é a de oxidação, primeiro. Nós temos a semi-reação de oxidação e a segunda é a semi-reação de redução. Para chegar à equação global, a gente tem que igualar o número de elétrons ganhos com os elétrons cedidos. Quantos estão sendo cedidos? 8 elétrons na oxidação. Na redução tem 4 sendo cedidos. Então vou pegar essa reação de redução e vou multiplicar ela todinha por 2. Show? Vou multiplicar ela por 2 aqui. E aí, monstrão, vai mudar o valor do potencial? O potencial nem foi dado aqui. Mesmo que tivesse sido dado, você não teria que fazer absolutamente nada. A única alteração que você faz no potencial é quando você inverte a equação, você inverte o sinal do valor do potencial. Então, multiplicando ela por 2, eu vou ficar com 8 de H+, eu vou ficar com 2 oxigênios, eu vou ficar com 8 elétrons e eu vou ficar com 4 águas. Show? Beleza, agora soma as duas para chegar até a equação global. Então, acetato, vamos botar aqui, ó, a global, vai ficar, a gente vai ter o acetato, que é o CH3COO-, em fase aquosa, mais. Tem alguém para cortar com H+? Claro que tem, aqui, ó. Tem 8H+ nos reagentes e 7 no produto. Vai sobrar 1H+ apenas aqui no reagente. 8 menos 7 vai dar 1H+ só. Então eu tenho mais H+, mas não tem oxigênio para cortar não, né? No reagente aqui tem água para cortar, ó. Aqui eu tenho 2 águas e aqui tem 4. Aqui eu vou ficar com 2 de H2O apenas. Show? Então no reagente já cortei geral, né? Então mais H+, mais 2 mols, mais 2 mols H+ aquoso, mais 2 mols de oxigênio gasoso, formando, 2 de CO2, CO2 não corta não, né? Não, 2 de CO2 gasoso, mais quem? Mais os 2 mols de água aqui. 2 mols de H2O em fase líquida. Monstrão, e os elétrons? Os elétrons foram cancelados, né? A gente igualou o número de elétrons ganhos, aqui em amarelo, ó, 8 elétrons ganhos com os 8 elétrons cedidos. Cortou geral aqui dos elétrons. Show? Então, nossa equação global vai ser essa daqui, que é exatamente o que a gente tem na letra, a letra C, deixa eu ver. Ó, acetato mais H+, mais 2 oxigênios, formando 2 CO2 e 2 de água. Bateu certinho. Então, nosso gabarito é letra C. Fechando essa questãozinha aí, fácil, rapidinho. Enunciado grande, né? Mas é uma questão bem fácil de eletroquímica. Show de bola? Bora para a próxima então. Partiu! Questão 107, galera, prova de vida para ver se o candidato tá aí ainda. Se liga só. No senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes nos seres vivos. Na química, a expressão compostos orgânicos tem uns históricos de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento dessa ciência. Atualmente, atribui-se a essa expressão outro significado. A concepção científica atual define esses compostos como substâncias, galera, não é a substância, composto orgânico, aquilo vem da natureza, não, é a concepção científica. Então, cientificamente falando, compostos orgânicos são aqueles compostos que contêm o carbono como elemento químico principal. Gabarito letra E, fechando a questão 107 em menos de 1 minuto e a gente vai para a próxima. Partiu! Bora lá, questão de número 101, bacaninha a questão aí, ó. A aromesilida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizado como anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada de maior solubilidade em água, mediante tratamento com uma base de Bronsted e Lowry. Isso é, uma espécie química capaz de capturar um próton, beleza, e uns H+. Na figura são apresentados os grupamentos presentes na estrutura química da nimesulida. Então você tem o grupo metila, sulfonamida, éter, fenila e o grupo nitro. Na estrutura desse fármaco, o grupamento capaz de reagir com a base de Bronsted e Lowry é o grupo... Galera, qual o grupo que vai ser capaz de reagir com uma base de Bronsted e de Lowry? Ou seja, o grupo que vai ser capaz de doar um próton, doar um íon H+, certo? A base tem condição de capturar o próton. Então a nimesulida vai doar o próton para essa espécie. Show! Qual é o único hidrogênio que pode ser doado aqui? Eu pensei em 2 hidrogênios. Eu pensei no da metila, só que o hidrogênio da metila vai estar pouquíssimo disponível. E aí eu pensei no hidrogênio do grupo amino. Por quê? Se eu olho para o par de elétrons desse nitrogênio, ele está espacialmente super impedido aqui. Então para ele sair e o nitrogênio se comportar como uma base de Lewis,
não é a boa. E a questão não fala de conceito ácido base de Lewis. A gente está falando de conceitos de Bronsted e Lowry. E aí esse hidrogênio aqui, do grupo sulfonamida aqui, do grupo sulfonamida ligado ao nitrogênio, esse hidrogênio vai estar muito disponível, porque ele está ligado no enxofre, no nitrogênio. No enxofre tem esses dois oxigênios. Então esse grupo aqui, esse grupamento, vai deixar esse hidrogênio muito disponível. São vários átomos extremamente eletronegativos que você tem aqui. Os oxigênios, o enxofre e até o nitrogênio também, nem tanto, mas a influência maior é desse enxofre, desses dois oxigênios aqui. Então esse oxigênio e esse enxofre daqui, eles vão deixar esse hidrogênio bastante disponível, certo? Então com certeza vai ser o grupamento sulfonamida, gabarito letra A, fechando aí a nossa questão de número 111. Para mim, a questão que era um pouquinho mais cascuda, assim, com relação a você ter domínio de alguns conceitos aí de acidez e basicidade. Show? Questão 111 já foi, bora para a próxima. Bora, galera, questão 114, meio soluções, meio cálculos químicos, bem tranquilinha. Vamos lá, ó. O soro caseiro serve para combater a desidratação por meio da reposição da água e sais minerais perdidos, por exemplo, por diarreia. Uma receita simples para sua preparação consiste em utilizar 2 colheres grandes de sopa de açúcar e 2 colheres pequenas de café de sal de cozinha, dissolvidos em 2 litros de água fervida. Então a gente tem 2 colheres de açúcar e 2 colheres de sal de cozinha em 2 litros de água fervida, obtendo sua solução com concentração de íon sódio, que está todo... O cara, rapaz, você que tirou essas fotos aí, meu Deus do céu. Mas valeu, obrigado aí, chegou rapidão aqui. Então, 1,4 miligramas por mililitro, certo? Show, deu as massas molares de NaCl e DNA, e a pergunta é, qual o valor mais próximo de massa em grama de cloreto de sódio? Aí, infelizmente, a foto só veio até a letra C, tá? Mas vamos lá. Então, ó, de cloreto de sódio, eu quero saber a massa de NaCl presente em uma única colher pequena, certo? Deve ser a colherzinha de café, certo? Então, primeiro, quantidade de Na+, o que ele fala aqui pra gente? Que quando a gente usa 2 colheres, beleza, a gente obtém uma quantidade de quanto? De 1,4 miligramas por mililitro. Então, 1,4 miligramas para cada mililitro. Isso dá um total de, se é 1,4 miligramas por mililitro, 1,4 gramas por litro. Só manipulando as unidades. Que, se a gente tem 2 litros de solução, qual é a massa total que a gente tem? Se são 2 litros, então eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 2. Esse 2 aqui ficou esquisito. Aí, beleza. Vezes, nossa, vai dar 2,8 gramas para 2 litros. Como assim, monstrão? 2,8 gramas de sódio para 2 litros de solução. Isso usando 2 colheres, certo? 2 colheres de sal. Tranquilo? Só que a gente quer para 1 colher de sal apenas. Então, ó, para 1 colher de sal apenas, a gente vai pegar e vai dividir isso aqui pela metade. Multiplicou por 2 ali, para saber do volume de 2 litros. Então, se eu divido por 2, agora eu vou saber qual é a quantidade para 1 colher só. Certo? Então, vai ser 1,4 gramas de íons Na+, em 1 colherzinha. Beleza? Então, eu usei 1,4 gramas de Na naquela colherzinha. Opa, tem 1,4? Deve ter ali uma das alternativas, né? Mas, meu Deus, se não tiver, socorro, mostrão, o que é isso? Calma. O lance é o seguinte, é de Na+. Ele quer saber a quantidade de NaCl. E aí, como é que a gente determina essa quantidade de NaCl? Muito tranquilo, galera. A gente sabe que a relação entre o NaCl e o Na, a cada 58,5 gramas de NaCl, ou seja, a massa molar da NaCl, eu tenho o seguinte cálculo. Eu pego aqui, ó, 23 do sódio, ele podia ter dado do cloreto, né? Mais 35,5 do Cl. Isso aqui vai dar quanto? 58,5 gramas por mol. Ou seja, isso significa que a cada 58,5 gramas de NaCl, a gente tem quanto de sódio? A gente tem 23 gramas de sódio, de cátion sódio, certo? Então a relação aqui é de 23 para cada 58,5. E aí a gente consegue achar a quantidade de NaCl. Por quê? Eu sei que a cada 23 gramas de sódio, na forma de cátion, eu tenho, no total, 58,5 gramas de NaCl, certo? E aí, se eu tenho 1,4 gramas de cátion sódio, 1,4 gramas de Na+, eu tenho X de NaCl. Continha aqui tranquilinho, ó, só para a gente ganhar tempo. Sandreliano, maravilhosa, 1,4 vezes 58,5, pimba, dividido por 23, vai dar 3,56. Então, ó, eu achei aqui aproximadamente 3,50.
56 gramas de NaCl. Provavelmente a alternativa que está mais perto disso aí, eu não sei qual é marcar, sei que vai ser D ou E, porque A, B ou C não podem ser, beleza? Então o gabarito aí é 3,56 gramas de NaCl, questão 114 resolvida. Bora para a próxima, partiu! Bora lá, galera, questão 117 para mim é a questão mais trabalhosa da prova, tá? Vamos lá! O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás, produzido em empreendimento de suinocultura, contém 70% em volume de metano, de massa molar 16 gramas por mol e volume molar 22 gramas ou 22 litros por mol. Ele será utilizado para a geração de energia em substituição ao etanol, de massa molar 46 gramas por mol, em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol anidro. O que isso significa, pessoal? Se eu queimo 1 metro cúbico de biogás, eu vou deixar de queimar 0,59 litros de etanol, porque os dois gerariam a mesma quantidade de energia, então seriam quantidades equivalentes. Show? Beleza. E a densidade 0,78 gramas por mililitro é a relação massa-volume do etanol. O que isso significa? Que a cada 780 gramas, se é 0,78 gramas por mililitro, eu multiplico por 1000 em cima e embaixo, 780 gramas para cada 1 litro de etanol. Então, se eu boto 1 litro de etanol na balança, nesse caso aqui vai pesar 780 gramas. Show, maravilha. Nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mols de etanol na produção de energia é mais próxima de... Se liga só, a gente tem a relação entre o biogás e o etanol em volume, certo? E aí, ele dá pra gente a quantidade de etanol em número de mols. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa quantidade de número de mols primeiro, vou descobrir qual é a massa equivalente, certo? A massa de etanol. Descobri a massa de etanol? Show! Aí eu vou fazer a relação entre etanol e biogás. Vou pegar essa massa de etanol, vou transformar em volume, para aí sim poder fazer a relação entre o volume de biogás e o volume de etanol. Show! Fiz a relação volume de biogás e volume de etanol, aí eu vou saber o volume de biogás, e aí dentro do biogás eu vou descobrir o quanto de metano eu tenho. Fácil demais, trabalhosinho, mas é tranquilo de fazer, beleza? Eu achei a questão mais trabalhosa da prova, não necessariamente seja uma questão difícil, beleza? Provavelmente o TRI vai dar uma jogadinha lá pra cima, porque olha só o raciocínio, infelizmente a média que a gente tem de nível da galera em química não é uma média para achar essa questão uma questão fácil. Então vamos lá, massa de etanol, pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, eu sei que são 10 mols de etanol. Pelo que o enunciado fala pra gente, 1 mol de etanol, que eu vou chamar de ET, 1 mol de etanol, muito bom, né? 1 mol de etanol, eu tenho 46 gramas de etanol, que eu vou chamar de ETOH. E aí, quantos mols são? 10 mols. Então, 10 mols de ETOH, 10 vezes esse valor que a gente viu aqui. 46 vezes 10, 460. X é igual a 460 gramas de etanol. Show! Então, já temos aqui a quantidade de etanol em massa. Agora, eu quero passar essa massa para volume, certo? E aí, como é que eu faço a conversão massa-volume, volume-massa? Através da densidade, que está aqui, ó. Posso fazer a regrinha de 3 que isso sai, ó. O que você sabe? Que a cada 780 gramas de etanol, o volume ocupado vai ser de 1 litro de etanol. Só que a nossa massa é de quanto? É de 10 mols, ou seja, em gramas, 460 gramas de etanol. Isso aí para botar Y aqui, para mudar as variáveis, certo? E nosso YN vai dar, galera, pasmem, vai dar aí aproximadamente 0,589, então aproximadamente 0,59 litros de etanol. E você, poxa, peraí, mas o próprio enunciado já falou para mim que quando eu tenho 0,59 litros de etanol, isso vai ser equivalente a quanto? A 1 metro cúbico de biogás. Então essa quantidade aqui, ó, já é equivalente, então eu vou botar aqui, ó, equivalente a 1 metro cúbico de biogás. Então, de quebra, eu já sei qual é a quantidade de biogás. Eu tenho 1 metro cúbico do biogás. Show de bola. O volume de biogás já está aqui. Só que eu não quero o volume de biogás. Eu quero o volume de quê? De metano. Então, para saber o volume de metano, equivale a 70% do volume de biogás. Então, ó, volume de CH4, rapidão aqui, ó, é igual a 70%, ou seja, 0,7 vezes o volume do biogás. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu pego 0,7 vezes 1 metro cúbico. Bora passar isso aqui para litro? 1 metro cúbico são quantos litros? Ah, 1 metro cúbico é 1 litro. Que é isso? 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, 0,7 vezes. Imagina um cubo com 1 metro de aresta. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Aqui, pô, quanto cabe? 1 litro. Não, cabem 1000 litros ali dentro. Então, vezes 1000
litros. Tem quantos litros, então, de biogás? Nós temos 700 litros de biogás. Beleza, só que eu não quero volume de biogás, eu quero a massa do biogás. A massa de metano do biogás, na verdade. Então, o volume aqui não é de biogás, é de CH4. Aí sim, agora petisco, 100%. Então, 700 litros de biogás. Tinha 1.000 litros de biogás e 70% desses 1.000 litros são só metano. 700 litros de metano. Show! E agora eu quero saber qual é a massa equivalente a esses 700 litros de metano. Qual é a relação? Eu sei que são 22 litros para cada mol de metano. Então, o que eu posso associar aqui diretão? Se cada mol tem 16 gramas e cada mol tem 22 litros, 16 gramas de CH4 são equivalente a 22 litros de CH4. Ó, lindo! Então, a massa de CH4 a gente descobre só nessa ripada aqui. Então, tá vendo? Trabalhosinha, mas não é uma questão, meu Deus, questão difícil, absurda. Não. Então, você sabe que 22 litros de CH4 é o volume ocupado por apenas um mol de metano, ou seja, 16 gramas de CH4. E aí, os 700 litros de CH4 para Z. Vai dar 509 uns quebradinhos. Deixa eu ver aqui, ó, 700 vezes 16 vai dar 11.200 dividido por 22, vai dar 509,09. Então, mais próximo aí, ó, Z é igual a 509,09, o quê? Gramas de CH4. E o resultado aqui tá o mais próximo de quem? 509,09 está o mais próximo de 510. Então, o nosso gabarito para essa questão seria letra C. E essa, ao meu ver, foi a questão mais trabalhosa da prova. 6 minutos e meio de resolução. Beleza? Bora para a próxima, então. Partiu! Questão de número 119. Vamos lá. Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio. A bauxita contém alumina, que é a matéria-prima para a produção do alumínio. De forma geral, são necessários 50 kg de bauxita, para produzir 10 kg de alumínio. Show, já informou pra gente a relação entre os dois, tá tudo torto aqui. 10 kg de alumínio, show. O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, o Abralatas, o país obteve um índice de reciclagem de 97,4%. Galera, então, ó, quase 100%, de um total de 4 vezes 10 a 5 toneladas. Show? Vamos fazer a risca. Sandra Helena tá aqui do lado, então não tem conta que assuste a gente. Vamos embora. De latas vendidas. Considere que a lata é constituída de alumínio puro. Levando em conta apenas a reciclagem de latas, qual é o valor mais próximo da massa de bauxita em tonelada que deixou de ser extraída da natureza em 2020 no Brasil? Galera, primeiro, qual vai ser a massa de alumínio que eu tenho total aqui? A massa de alumínio, cara, eu posso fazer uma regra de 3, eu posso pegar isso aqui e multiplicar por 0,974. Vamos fazer o mais rápido aqui, ó. Então, ó, a massa de alumínio vai ser a massa total das latas vezes o 0,974. Por quê? 97,4 é o que eu vou conseguir recuperar. Ah, monstro, se eu fosse fazer numa regra de 3, como é que ficaria? Você vai ver que você vai chegar no mesmo resultado. Eu sei que 100% do alumínio seria equivalente a quantos gramas? Seria o equivalente a tonelada, na verdade, né? 4 vezes 10 a 5 toneladas de alumínio. Só que a recuperação é de 97,4%. 97,4% de alumínio equivale a X. Aí vai dar 3,9 vezes 10 a 5. Ó, 4 vezes 10 a 5 vezes 0,974 vai dar 3,89. É isso aí. 3,9 aproximadamente. Bora botar aqui, ó. X é aproximadamente 3,9. Bom, mostrando, tá muito perto. Tá muito perto. Pode usar o 4 que não vai dar Beyblade, não. 3,9. Vamos trabalhar com as quantidades exatas aqui. Já que a gente tem a calculadora, a gente pode usar esse benefício maravilhoso. Então, toneladas de alumínio. Show? Maravilha. 3,9 vezes 10 a 5. Aí já tem aquele... legal, marcar a letra B. Não! Claro que não, porque ele quer saber a massa de bauxita. Então aí o cara vai... A questão te espanca aí. Olha que coisa linda, né? Não é a quantidade de alumínio, é a massa de bauxita que a gente quer. E qual é a proporção entre o alumínio e a bauxita? Está informado no texto. A cada 50 de bauxita, 10 de alumínio. Então, é como se fosse 1 para 5 a proporção. Então, a cada 50 kg de bauxita, tá lá... A cada 50 kg de bauxita, eu tenho 10 kg de alumínio, 10 kg de alumínio sendo obtidos. E aí, qual vai ser a massa de bauxita, que eu vou chamar de Y, para 3,9 vezes 10 a 5 toneladas de alumínio? Galera, daqui para cá,
que eu fiz? Eu multipliquei por 5. Então, daqui para cá, eu vou multiplicar também por 5. 3,9 vezes 5, 3,9 vezes 5, pum, vai dar 19,5. Então, nosso y aqui daria 19,5 vezes 10 a 5. Tá na potência de 10 certinho? Está em notação, está em potência de 10, mas não está em notação científica. Eu vou andar com a vírgula aqui para a esquerda, então o expoente se eleva. Então vai ficar 1,95 vezes 10 a 6, o quê? Toneladas de bauxita. É isso que eu preciso para obter todo esse alumínio em questão. Então 1,95 vezes 10 a 6 toneladas, o que equivale à letra D. Delta é o nosso gabarito aí mais próximo. Gabarito letra D, fechando nossa questão de número 119. Bora para a próxima. Questão 123, vamos lá. Placas solares comuns dependem de dias ensolarados para gerar energia, mas podemos gerar eletricidade com a ajuda de gotas de chuva, revestindo placas solares com uma fina camada de grafeno. O grafeno, né, que tem hibridização sp2, tem ligações insaturadas, então vai ser um bom condutor de corrente elétrica. Os íons dissociados a partir da água da chuva, que são Am+, e Bn-, o A é o cátion e o B é o ânion, né, ele tá meio apagadinho, mas o A é o cátion e o B é o ânion, tornam a combinação grafeno e água da chuva um par perfeito para a geração de energia. O processo requer apenas uma camada de grafeno para que grande quantidade de elétrons se movimente ao longo da superfície. Você tem um alto potencial elétrico e um baixo potencial elétrico. Então, pessoal, alto potencial aqui em cima, baixo aqui embaixo. O que eu tenho entre esses dois terminais aqui? Se eu tenho um potencial alto e um baixo aqui, a gente tem uma diferença entre esses dois potenciais. Então, a gente tem uma diferença de potencial. Se eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho uma condução de corrente elétrica entre esses dois polos aqui. Show? Maravilha. Então, os elétrons vão ali da zona de baixo potencial para o de alto potencial. Show? Tem condução de corrente elétrica, então. Ao produzir eletricidade em dias chuvosos, o grafeno gera o quê, pessoal? Ele gera uma DDP pela interação dos elétrons com os cátions. Então, a gente vai ter a geração de uma DDP em função da interação dessa camadinha fina de grafeno com esses elétrons que aqui estão. Então, gerou a DDP, a gente tem a possibilidade da condução de corrente elétrica. Gabarito letra E, fechando a nossa questão de número 123. Bora para a próxima. Bora para a questão de número 126. As placas que indicam a saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarela esverdeada após a exposição à luz ambiente, conforme a figura. A figura aí tá escura, né? Não dá para ver esse recurso maravilhoso. O scanner aí da prova. Mas enfim, aí a gente já pensa no quê? Viu fluorescência, fosforescência, já pensa no quê? Salto quântico, transição eletrônica. O que acontece? Os elétrons ganham energia na sua camada original, seu estado fundamental, vão para a camada mais externa, e aí depois, quando eles retornam para o estado fundamental, rola a liberação dessa energia na forma de luz. Então, a gente pensa aqui no conceito de salto quântico. A luz é emitida no retorno do elétron ao seu estado fundamental. Show? Então, o que está rolando aqui é salto quântico. O elétron ganha energia, vai para uma camada mais externa de maior energia. Depois ele volta para o seu estado fundamental, sofre transições eletrônicas, e essas transições eletrônicas vão liberar a energia que foi ganha na forma de luz. Show? Esse fenômeno ocorre pela presença de sulfeto de zinco, topado com prata ou cobre, na superfície da placa. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de que, galera? Transições eletrônicas. Pensou em salto quântico, já pensa diretão em transição eletrônica. Ganhou energia, vai para a camada mais externa, depois volta para o estado fundamental, liberando essa energia na forma de luz. Maravilha? Questão 126, mole, mole, fácil, fácil. Gabarito letra C. Próxima. Questão 129, essa aí, tadinha, veio toda torta, vamos lá, a questão do iglu, olha que fofinha a questão, vamos lá. Tirinha ilustra esquimós dentro de iglu, habitação de formato hemisférico, construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. Ué, você comprou uma geladeira? É. Pra quê? É para as crianças. Elas adoram brincar de casinha. A gente vai fazendo um iglu com as pedrinhas de gelo. Mas note que o gelinho está derretendo aqui, ó. O gelinho está derretendo. Temos um pouquinho de água em fase líquida aqui. Olha aí, hein? Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo. Por quê? E aí, pessoal? Por quê? Se você for olhar, dentro do iglu, a temperatura interna vai ser maior do que a solidificação da água.
Então, o iglu, ele funciona ali como isolante térmico. Se a temperatura lá fora está menos 30, menos 40 graus, a temperatura dentro do iglu, ela oscila ali, ela fica em torno dos 14, 16 graus. Então, dentro do iglu, fica muito mais quentinho do que se você comparar com o lado de fora, em função dessa propriedade de ser um isolante térmico do gelo. Pelo mesmo motivo, quando você tem um lago congelado, por exemplo, o lago não congela por inteiro, ele forma aquele blocão de gelo e a parte de baixo continua descongelada, porque o gelo que está ali, aquela camada superior, ele fica por cima porque é menos denso do que a água e impede a troca de calor do meio externo com o meio interno, fazendo com que haja manutenção da vida aquática ali numa boa, beleza? Bom, então nosso gabarito aí, letra A para essa questão 129, fofinha, adoro questão que tirinha. Foi? Então, bora para a próxima. Questão 130, demora mais para ler do que para fazer, ó, já vai direto pro comando. Pum! Qual é a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nesses dois compostos, o 1 e o 2? Galera, mole demais. Ah, monstrão, não vejo nada similar. Porque o CO, esse grupo COOH aqui do composto 2 é C dupla O simples OH. É uma outra forma de se escrever o grupo carboxila. Então, tanto aqui nesse formato quanto aqui em cima, nós temos carboxila de ácido carboxílico. Então, nosso gabarito para essa questão vai ser letra A. Vamos mostrar quais são as outras funções que a gente tem aí. Nós temos aqui a função fenol, hidroxila ligada direto ao anel aromático, e aqui a gente tem a carbonila secundária, nós temos uma cetona, se amarra, né? Então a gente tem a cetona aqui. Então o que eu tenho em comum entre as duas funções orgânicas, o comum de função orgânica entre as duas moléculas é o grupamento carboxila, que caracteriza a função orgânica ácido carboxílico, letra A de ácido carboxílico. Fechando aí a nossa questão 130, já indo para a próxima. Vamos nessa, um minutinho, coisa linda! Questão de número 133. O magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza a água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o magnésio e hidróxido de cálcio, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio pouco solúvel, então vai precipitar hidróxido de magnésio, e íons cálcio, de acordo com a equação química. Então, esse cara aqui, o MgOH2S, ele vai formar-se na forma de um sólido. Vou colocar aqui PPT, precipitado, beleza? E o cálcio em face aquosa. Pô, esse aquoso podia estar em caixa baixa, né? Fala sério, feião. Bom, o método adequado para separar MgOH2 dessa mistura, pessoal, como é que eu vou separar um sólido de um líquido? Moleza, né? Qual vai ser o método? Filtração. O sólido fica retido no papel de filtro e a solução aquosa passa batida por ali. Gabarito, letra A, questãozinha tranquilo, demorou nem um minuto, que é 50 segundos, o que é isso? Vamos então para a próxima e última questão da nossa resolução. Partiu. Questão 135, galera, esse ano eu falei foi de hidroxiapatita, hein? Vamos lá. A hidroxiapatita, Ca5PO43OH, é um mineral constituinte do esmalte dos dentes. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontram-se em equilíbrio as reações de desmineralização e mineralização da hidroxiapatita, em meio aquoso, ilustradas a seguir. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e a formação de cáries. Galera, desmineralização, sentido direto, e mineralização, sentido inverso. Tá aqui as duas, certo? 1 e 2. O uso do creme dental pode minimizar a perda de hidroxiapatita. O quadro apresenta o agente de polimento e o pH de alguns cremes dentais comerciais. Se vocês repararem, só tem um creme dental que tem um agente de polimento que é levemente ácido. Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove a maior desmineralização? Então a gente quer saber quem promove a maior desmineralização. Então quero saber quem desloca esse equilíbrio no sentido direto, ou seja, no sentido 1, certo? Então desmineralização, maior desmineralização, sentido, quem vai deslocar esse equilíbrio no sentido 1. Então quem vai deslocar esse equilíbrio no sentido 1? Quem tiver o menor pH, porque quanto menor o pH, maior a concentração de íons H+. E se a gente tem a concentração elevada de íons H+, olha lá, regra do urubu. Se eu tenho aqui, ó, bonitão aqui pra vocês, ó, vai até ficar maiorzinho aí, ó, vou pôr, ah, meu Deus do céu, não, volta, aí, tá aí, ó. Então, ó, tá aqui, pum. Então, ó, eu vou aumentar a concentração de H+, que é um reagente, certo? Ó, aumentou H+, desloca pra onde? Pro sentido direto. Tudo bem? Vou deslocar o equilíbrio para o sentido direto. Então, tem que ser o agente de polimento mais ácido aí que a gente tem. Quem é o agente de polimento mais ácido? O agente de polimento mais ácido é o dióxido de silício. Só pode ser, então, maior concentração de H+, logo vai ser o agente de polimento 4. Nosso gabarito, então, é letra D, fechando essa resolução maravilhosa dessa prova do Enem de 2024.
Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que ele possa ter ajudado você a chegar um pouquinho mais perto da sua tão sonhada e, creio eu, que merecida aprovação. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo aqui, se inscrever aqui no Química no Monstro, ajudar o Monstrão a chegar até cada vez mais pessoas, conteúdo sério, pesadão, sempre com muito carinho e muita energia aqui pra vocês. Obrigado de verdade pelo carinho, pela confiança, você que já tá aí junto com a gente e você que chegou agora, seja muito beijo no seu coração, até a próxima, tchau, fui!